Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast, e hoje com dois empresários, dois amigos, Aline Santiago e Thiago Briguente. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Contrato Social, Thiago e Aline. Obrigada, Thomas. Prazer estar Nós que agradecemos aí, Thomas, pela oportunidade aí. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do B-Business, que é uma plataforma de educação empreendedora e financeira. Eu já tinha falado com o Thiago em outras oportunidades. E eu queria que você explicasse um pouquinho da sua trajetória, Thiago, como é que saiu essa sua ideia de trazer cultura, educação numa plataforma de educação financeira. Tomás, eu vou passar a palavra para a Aline, que a ideia, na verdade, foi dela. Eu sou sócio investidor, desenvolvedor também, mas a ideia foi da Aline. Por favor, Aline. Na verdade, eu sempre participei de grupos de network de mulheres e eu via uma deficiência do desenvolvimento delas como em seus negócios. E eu, como mãe de uma menina de 12 anos hoje, eu falei, bom, eu não aprendi na escola, também não aprendi na universidade, se eu não ensinar para minha filha, ela também não vai aprender. E eu, de uma forma muito caseira, como mãe em casa, comecei a desenvolver um pequeno negócio com a minha filha, para que ela pudesse entender. E um dos grandes gatilhos, que para mim foi um divisor de águas, foi quando eu falei para ela que nós montaríamos um negócio, e ela falou, mãe, mas eu não sei fazer. Aí eu falei, não, mas eu vou te ensinar. E aí ela, mas eu não tenho dinheiro. E eu falei, bom, você tem uma cozinha, que ela tinha ganhado do avô, e eu falei, você vai vender a sua cozinha e vai colocar dinheiro no seu negócio. E aí, Thomas, ela regalou o olhão assim e falou assim pra mim, mãe, mas se não der certo, eu vou perder minha cozinha. Eu falei, filha, a primeira lição do empreendedorismo é risco. Então, a gente vai vender e você vai investir no seu negócio e vai entender o processo. E aí, comecei com ela, né, de uma forma muito caseira ali, e foi quando eu conversei com o Thiago. Eu falei, olha, Thiago, nós temos filhos da mesma idade, e eu falei, olha, eu estou ensinando a Maria Fernanda, e é legal, é um processo legal, eles não vão aprender na escola. E ele me estendeu a mão e falou assim, eu também quero, porque os meus filhos não aprenderão, e eu quero ensinar isso para eles. E aí foi quando foi a jornada da Bi, desse comecinho ali, de como seria isso. Então nós fizemos um brainstorm, nós pesquisamos muito, inclusive fora do país, né, Estados Unidos, Alemanha. Então nós fizemos um grande trabalho de pesquisa até chegar num compilado de ideias para se tornar então o que é a Bi hoje. E como é que vocês chegaram, Aline e Thiago, na questão do logo, da marca, desse desenvolvimento do curso? Como é que vocês chegaram nessa conclusão? Quando eu criei o logo, né? Primeiro, assim, a gente queria desenvolver um nome como se fosse Coca-Cola, que serve para o mundo inteiro. Porque a Bi, a gente acredita que não é só no Brasil, ela pode se estender em outros lugares. Então, primeiro começou com esse nome. Qual nome a gente pode fazer? E aí uma designer, uma amiga nossa, indicou um livro que fala dos animais no empreendedorismo. O que eles têm a ver com isso? E a abelha é o carro-chefe ali, né? Se você analisar ela. A Aline pode estar falando aí. A abelha é o símbolo do cooperativismo, né? Então é muito legal. A estrutura da organização das abelhas é muito legal. E aí a gente pegou e começou a pesquisar. E a primeira coisa que o empreendedor tem que fazer, existe a marca? Não existe a marca? É a primeira coisa que tem que fazer. É fácil de falar? O público vai ficar na cabeça do público? Então a gente começou a desenvolver esse nome. Abelha, Bi, Business, negócios, e juntou isso daí. Então a gente fez até analogia com o business do 3Z, é o Z da abelha, né? O som da abelha. Já é com um somzinho. É o som. Então no nosso curso, toda aula que tem, que tem lá, os últimos, sempre sobe a abelha, o logo da abelha já com um Z da abelha. Zzz. É o que a gente já queria, como se fosse uma Netflix, né? Tundum. Então era para bater na marca assim, dessa forma. E Aline, o que faz? Qual que é a diferença do B-Business e de outros cursos de empreendedorismo que tem no mercado? Thomas, nós queríamos, até por conta da nossa experiência profissional, nós queríamos que fosse um processo e que esse aluno tivesse um trabalho como se fosse uma academia. Então os módulos eles foram pensados para ser assim, né? Então ele começa toda uma estrutura de soft skills, então ele desenvolve, trabalha essas habilidades, essas competências, e depois ele vai trilhar uma jornada de 2 módulos
para desenvolver o negócio dele, a ideia dele, colocar em prática, que seria a barraquinha de limão dos americanos, enfim. E, por fim, ele tem a educação financeira, que a gente brinca que é administrando o sucesso. Se ele soube fazer toda a trajetória da conquista, ele vai saber administrar o sucesso dele, que é a nossa educação financeira. Então, o que nós temos de diferente do que o mercado entrega, eu acho que é algo muito completo, de ponta a ponta, de falar, sim, que você tem que trabalhar as suas habilidades, mas você também tem que cuidar do seu dinheiro e você também tem que entender que mesmo para você ter um pequeno negócio, você precisa de planejamento, de estrutura. Então, acho que isso é um grande diferencial que nós temos no mercado. Fora, enfim, investimento, assim, é um valor super acessível, que nós também era uma grande marca nossa de ser acessível para vários jovens, assim, né? E outra coisa, Thomas, que a gente viu, quando a gente desenvolveu a B-Business, ela foi anterior à inteligência artificial. Né? Foi anterior. Foi anterior, então nós desenvolvemos totalmente autoral. Então foram 3 anos de pesquisas, insight, lendo livro, conversando com empreendedores reais. Qual que é a sua dificuldade? Aonde você pecou? Pô, eu faria diferente assim. Então foi autoral, não foi uma inteligência artificial. Quer dizer, vocês foram ouvindo as dores dos empresários, Perfeito. Né? Então eu acho que esse é o grande diferencial da BI, que a gente já viu que se você pega pelo menos o que a gente teve acesso hoje, que o pessoal está fazendo no mercado, é inteligência artificial ali, é copy. E o empreendedorismo tem suas peculiaridades, né? Cada setor tem a sua. Então, não é fácil desenvolver esse tema. E Thiago, Aline, uma pergunta. A gente tem aqui nossos telespectadores que são empresários, jovens advogados, que estão querendo saber como é que funciona esse serviço. E aí, eu queria saber como é que vocês conseguem medir o sucesso do curso, né? O impacto para o jovem e como é que vocês fazem a avaliação do curso. No final de todo o programa, existe um 5º módulo, que ele é um módulo opcional, mas que nós recomendamos que esses jovens façam. Ele é o nosso Bianjo. O Bianjo, ele é a estrutura de um projeto, onde esse jovem vai imputar todos os dados das ideias deles. E ele faz um pitch também, de até 30 segundos. Então ele faz um pitch e um plano de negócio, modelo Canva. Ele faz e imputa lá no nosso sistema. Entendi. E além disso, anterior a isso, a gente tem um diploma. Então a gente tem as métricas em porcentagem, o quanto que ele aprendeu. Então são notas. Então, quando a gente tem a aula, depois da aula tem uma média de 3 exercícios. Ele faz esses exercícios, são quiz, múltipla escolha, gamificado, e aí a gente vai dando nota para ele. Então a gente tem a métrica da nota e a métrica do projeto dele. Tá. Então pelo pitch dele, a gente já entende se o aluno já entendeu ou não. E aí o treinamento do pitch ele tem que fazer assim, diariamente, tem que praticar o pitch também, Thiago. No exercício, a gente já tem um exercício especificamente de pitch. O que é o pitch? Como que você faz? Como não faz? Então ele já viu lá atrás. Entendi. Então ele compila todos esses 4 módulos e leva lá pro Bianjo, que é o 5º módulo. Tá. Então ali ele já está sabendo o que é um pitch. E agora uma pergunta para vocês, Aline e Thiago, que todo mundo aqui quer saber. Quais são os casos reais que vocês já tiveram dos jovens que participaram dessa plataforma, né, B-Business, e que já tiveram algum sucesso, algum case de sucesso para a gente falar aqui para os nossos telespectadores? Tem um caso muito curioso que eu achei muito interessante. Ela fez uma... vamos falar de sustentabilidade, né? É uma adolescente de 14 anos e ela começou, inicialmente, para começar o primeiro recurso, vender sapatos da irmã menor, no prédio, né? E aí ela começou a vender os sapatinhos da irmã, que perdeu, ficou pequeno. E quando acabou o estoque dela, que acabou, a irmã não é uma centopeia, né? Então acabou o estoque, ela começou a ligar para as mães que compraram o sapato dela. Olha, você tem sapato da sua filha que perdeu, eu posso comprar de você. E ela começou a fazer uma curadoria desses sapatinhos de criança e vender. E aí na escola ela comentou com umas amigas que elas estavam fazendo, que ela tá fazendo isso, e as amigas, eu vou vender para você e você me paga comissão. Então ela já estava com um time de vendedoras vendendo nos prédios, mesmo, na escola e no grupo do prédio, né, do condomínio onde elas moravam, os sapatinhos, que era uma curadoria que ela fazia, né? E foi muito legal que ela começou de fato a criar um negócio mesmo sustentável. Ela não saía de casa, então ela tinha as pessoas para fazer, ela conseguiu pensar no modelo de comissionamento, então foi um processo muito bacana, assim. E essa menina, ela mostrou pra gente que empreendedorismo não necessariamente você precisa do dinheiro. Você viu que ela começou do nada.
Era sem porque investimento. ela tinha de oportunidade em Ela já tinha casa. oportunidade em casa. Então ela viu uma oportunidade. Sim. E é lógico, o recurso sempre vai precisar alguma hora, mas o começo nem sempre você precisa do recurso. Porque muita gente fica, eu preciso salvar tanto para começar a empreender. Não, pega a Aline, ela teve uma ideia e ela contou essa ideia para mim, eu vi a oportunidade, ela descreveu um negócio aqui, um processo, um ensino. Eu falei, vamos ensinar isso para o máximo número de pessoas possível. E eu entrei como investidor. Exato. Então, quer dizer, ela não entrou. Entramos aqui, a gente tem o nosso acordo, mas essa menina, ela mostrou que não necessariamente você precisa do recurso já de imediato. E uma coisa aqui, Thiago e Aline, que vocês sustentam, que eu acho que é importante destacar, é tigrinho versus abelhinha. Queria que você explicasse melhor o que é o tigrinho versus abelhinha nessa questão da cultura, Aline e Thiago. Eu acho que primeiro os nossos jovens e as pessoas de modo geral, mas falando de jovens, né, eles são muito imediatistas. Então a visão e a oportunidade, aquela ilusão de que eu vou fazer uma aposta, ou eu vou ser um youtuber, ou eu vou ser um gamer, é uma coisa muito fácil e rápida, e nós sabemos que não é. Né? E na nossa época era o famoso jogador de futebol. Todo mundo queria ser o Neymar, queria ser o Ronaldinho. É isso aí, né? Então, hoje nós temos essa outra geração que todos querem ser um youtuber ou quer fazer um jogo e isso vai trazer um recurso fácil. E o que a gente mostra da abelhinha é que precisa de um processo, isso não é uma realidade. Isso, aliás, é para minoria que vira um grande youtuber, porque aquele rapaz ou aquela moça, de fato, tem o domínio da comunicação e é um treino, enfim. Então, a gente trabalha muito isso, que o fácil não vai levar não existe. ele. O fácil não existe. A gente sabe que vai levar ele a gente está nos nenhum. negócios, a gente sabe que não existe o fácil. Então a gente quer tá levantando esse movimento da abelha, B-Business, aqui a educação, processos, procedimentos, versus essa coisa fácil, né? Então, a gente tem até no nosso Instagram lá a gente explicando mais sobre essa história. Mas é levantar esse movimento, o jovem entender que não é assim. E Thiago, não é isso real. daí é uma mudança de cultura também, né? Tem que começar. É difícil. É longo prazo, mas tem que começar. Alguém tem que começar isso. Então nós estamos dispostos a levantar esse movimento aí. Abelha versus tigrinho. E eu queria que vocês falassem um pouquinho mais do conteúdo e da metodologia do B-Business, que vocês falam dos soft skills dentro da plataforma. Como é que as pessoas valorizam isso também hoje? Hoje, eu acho que muito tem se falado de inteligência artificial, né, que vai substituir o mercado de trabalho. Quando nós trabalhamos essas questões de habilidades comportamentais, este é um mar, né, que esses jovens, se estiverem preparados, a inteligência artificial, sim, ela vai substituir trabalhos operacionais, ali, repetitivos, ou que podem ser automatizáveis, mas as habilidades, esses comportamentos, a tomada de decisão, o olhar e entender que ali tem uma oportunidade, ou eu tenho um problema e como eu vou resolver esse problema, isso é um grande ganho quando a gente trabalha isso no jovem, né? E aí ele não vai precisar ter medo, né? Ou nem os pais de, como será o futuro do filho, né? Agora com inteligência artificial, vai faltar emprego, como vai ser isso? Do curso é despertar, é ter esse despertar, né? Porque assim, empreendedorismo, que a Aline falou no começo, ninguém ensinou a gente, ninguém ensina. É como se fosse... assim, é um processo assim, que já deveria estar com a gente isso. Por exemplo, do advogado. A gente sai da faculdade, você tem OAB e você faz o quê com isso agora? Começa por onde? E olha só, Aline, dos maiores desafios da nossa classe é exatamente isso. É trazer o advogado que tem um escritório pequeno para esse mercado que é gigante. Mas tem que fazer um treinamento, fazer uma capacitação. Esse é o desafio da OAB hoje. Inclusive na OAB, eu conheço várias mulheres empreendedoras que abandonaram a sua OAB para fazer outros negócios porque elas não viam como um ganho exponencial. Era limitado ali. Ela não consegue. Por quê? Porque ela não entendeu, não conseguiu empreender no negócio dela, não conseguiu fazer o escritório crescer. E são jovens que trilharam 5 Outro caso, anos de dentista. Também dentista. Sim. Eles aprendem lá a mexer na boca, tudo, e a gente tem vários consultórios que fecharam, porque o cara não consegue administrar. Então, quer dizer, olha aqui, quer dizer, ninguém enxerga isso. Por quê? Então falta esse negócio, essa educação empreendedora, mais empreendedora do que financeira. Sim. Porque a gente entende o seguinte, que o empreendedorismo vem antes do financeiro.
né? Você ficar falando sobre poupar e investir mesada, porque tu não fala sobre isso, né? Então, a gente fala, não, a questão é conquistar. Como você conquista, como que você administra, por onde começa. Esse é o nosso movimento. Aline e Thiago, a gente tem aqui um bloco especial que vocês podem indicar um livro, ou um filme, ou um documentário. Mas isso vocês vão falar no nosso segundo bloco. E eu vou pedir para que a produção solte a vinheta. Pessoal, retornando ao nosso programa Contrato Social Podcast, no nosso segundo bloco com Aline e Thiago. Aline, você poderia indicar um livro, um filme ou um documentário para os nossos telespectadores? Então, mas tem uma série que se chama We Crashed, que é do WeWork. Vale muito a pena, é uma dica assim para quem está querendo empreender, vai conhecer os desafios e aí tem toda uma jornada lá. Então é muito legal. E tem um livro também que eu gosto bastante, que é Hábitos Atômicos, de James Clear, e é muito legal porque a gente fala sobre melhorar 1%, né, a cada dia, então a importância dos hábitos. E dentro do empreendedorismo, eu acho que hábitos, nós às vezes não queremos fazer tudo, né? Muitas vezes somos bons em tudo, obviamente, mas eu preciso ter um controle financeiro, mesmo que eu não tenha como contratar alguém, então eu preciso, então eu vou fazer todo dia ali, vou planilhar os meus gastos, o que eu estou vendendo, então acaba sendo um hábito. Então, até mesmo no empreendedorismo, a gente precisa trabalhar a rotina. A rotina é importante para o empreendedorismo. Né? Então, isso é por isso que eu acho que vale muito a pena, assim, é um bom livro. Assim, e, Thiago, você quer indicar algum livro, Thiago? Olha, a última série que eu assisti que eu gostei, que é mais relacionada a bibis do começo, foi do Spotify, né? Uhum. Que eu não vou lembrar o nome, deve ser Spotify. Que fala a história, como começou. Isso é bem legal, porque assim, a gente tá nessa fase de captar investidores. De tração. Então a gente é igualzinho, é o que a gente tá sofrendo. O que eles sofreram é o que a gente tá sofrendo. Aline, conte um pouquinho da questão do Empodera, da construção do Empodera, que você já participou, já impactou 2.000 mulheres. Como é que funciona a dinâmica e esse apoio ao networking às mulheres? O Empodera, ele nasceu há mais de 8 anos com o objetivo de fomentar negócios entre essas mulheres, né? Mulheres microempreendedoras. E o grupo cresceu muito, principalmente no momento de pandemia, porque elas viram um apoio umas com as outras. E hoje nós faturamos mais de 10 milhões de negócios entre elas, então foi um grande marco para o empreendedorismo feminino. Hoje existem vários grupos e eu super recomendo que as mulheres procurem grupos, andem com outras mulheres para acrescentar esse conhecimento, acrescentar esse network que é válido, abre muitas portas, e é um grupo que me criou essa casca, vamos falar assim, de querer empreender, querer mostrar para minha filha, querer fortalecer mulheres para o empreendedorismo. Então acho que foi um grande visor de águas na minha vida, assim. E Thiago, como é que foi esse despertar em você, Thiago, como engenheiro, né, como na área do setor da engenharia civil? Como é que você está vendo essa questão da educação financeira? Como é que você assim se despertou nesse interesse de juntar com a Aline para ajudar os jovens? Perfeito. Eu tive uma construtora por 9 anos, né? E então a engenharia ali é planilhas, processos e procedimentos. Pronto. E orçamento. Então, se você erra um orçamento ali, você acaba tendo prejuízo na sua obra. E hoje a margem é muito pequena para isso. Então você tem que ir à risca mesmo. Às vezes eram planilhas de mais de 1.000 itens. Então 1.000 linhas, que você não pode errar nada ali. Então a gente começa a ver esse controle financeiro. Então, quando a gente começou a desenvolver o projeto, eu quis tomar isso à frente da educação financeira justamente por causa disso. Processo, procedimento, o que fazer, o que não fazer. Então eu peguei toda essa experiência e trouxe para o nosso curso. E como é que é aquele museu do whisky, Thiago? Aquilo lá, você está convidado, né? Aí meu pai tem um museu lá do whisky lá, Catedral do Whisky. Depois vocês podem pesquisar aí no Instagram, que é a maior coleção do mundo aí de whisky. Então não é aberto ao público, é aberto aos amigos, mas quem quiser pode mandar uma mensagem lá que talvez o seu Zé, que é meu pai, pode estar respondendo lá.
Pessoal, queria que a gente está chegando perto do fim do nosso programa e a gente queria colocar aqui algumas observações, mas assim, considerações finais. Thiago, o que você achou do nosso programa? Você acha que você acompanha o contrato social por algum tempo? O que você acha do nosso programa? Qual que é o feedback que você daria para o nosso programa? Tomás, eu acho assim, um programa leve, é um programa descontraído. Antes aqui da gente começar a gravar, falar, a gente conversa bastante aqui, de amizade mesmo. Olha, não mude nada, vamos embora. Eu acho que é isso aí. E qual que é o recado que você daria hoje para os jovens em relação à educação financeira? Eu acho que nem em relação à educação financeira, é a palavra comprometimento. Essa é a palavra, comprometimento. Sejam comprometidos com tudo que vocês fazem. É só isso. Se você for comprometido no trabalho, começou a trabalhar, olha, vou tentar melhorar aqui, subir de cargo, é isso, é comprometimento. Que hoje você pega assim, a carteira de um jovem, é pinga-pinga. O cara fica 3 meses num lugar, 4 meses no outro, 6 meses no outro, ele não vai a lugar nenhum. Cresça numa empresa. E o empreendedorismo, veja com carinho, comece a observar as coisas, como que funciona, aonde estão as dores das pessoas, dores o que está acontecendo. Ser mais ligado, esquece esse negócio de jogos aí, tigrinho da vida, que isso aí não vai levar a nada. E foque mais no seu desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal, no trabalho. E, Thiago, como é que você vê? Você acha que o próprio município, ou estado, o governo deveria fomentar mais o lado empresarial, ter mais plataformas ou campanhas difundindo a questão da educação financeira? Com certeza. Isso aí tem que ter, né? A gente agora está na época aí que todo mundo entregou imposto de renda. Quem que ensina a gente a fazer imposto de renda? Ninguém ensina. Então é a mesma coisa da educação financeira. A gente tem que ter educação financeira. Você vê que os jovens hoje saem até dados. A maioria aí que tem uma certa condição gasta a maioria no Uber, gasta a maioria em loja de conveniência de posto, que é o lugar mais caro que tem para comprar. Então, quer dizer, eles estão perdidos. E o governo tem que ver isso com carinho. Os nossos políticos têm que ver isso com carinho. Isso aí, a gente sabe quais as condições do Brasil, né? Então, a gente sabe onde vai parar isso daí. Aline, e a mensagem que você quer dar para os nossos telespectadores, para as mulheres? Eu vejo que você está numa posição de liderança também no setor empresarial. E qual o recado que você daria também para a população? É aquele famoso, se eu já soubesse isso, minha vida seria diferente, né? Então, hoje, as pessoas têm a oportunidade do conhecimento. Então, é aquilo, nós estamos dormindo, sabendo o que está acontecendo. Não tem mais, eu não sabia, né? Então, já tem o conhecimento. Então, não vai sair mais desse podcast, dessa informação, sem saber que o filho pode ser treinado, o filho tem um curso que pode atender essas demandas, já que muitas vezes um pai e a mãe não teve a oportunidade de aprender educação financeira, nem empreendedora, mas hoje existem ferramentas que os filhos podem fazer a diferença. E também de uma forma acessível, né? Acessível, exatamente. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de vocês até esse presente momento e agradecer aos empresários Aline e Thiago pela belíssima apresentação sobre Business. E na próxima semana teremos o nosso programa Contrato Social também. Não percam!